Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e tá começando mais um vídeo aqui no canal Daniel Brown Oficial. Hoje é dia de análise pós-jogo mais completo, hoje é dia de falar da vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1 e é dia também de agradecer a vocês pelos 10.200 inscritos. Aí estamos ultrapassando, quase chegando aí aos 10.300, tá esperando o quê? Para fazer parte dessa família, rapaziada. Se inscreva, ative as notificações e mande o seu salve aqui, peça para que eu mande o seu salve aqui, porque eu vou falar o teu nome aqui no vídeo, rapaziada. Primeiro eu vou mandar um salve pro DJ Daniel, meu xará Daniel, um abraço lá pra ele em Manaus, pro Gabriel de São Gonçalo e por último não é pra uma pessoa só, é pra um grupo inteiro lá do WhatsApp, o BFR da Opressão, o Vaguinho, toda a rapaziada lá muito louca. Então tá dado aqui esse salve que eu já tava devendo e vamos pro vídeo, vamos pra análise. Mas primeiro eu vou deixar um aviso, rapaziada, Brownie Fogo e Brownie Oficial, os dois Instagram, um de Botafogo e o outro que eu vou fazer um elo aqui com o canal, com o podcast, as 10 primeiras pessoas que me seguirem nesses dois perfis eu vou seguir de volta. Corre lá. Pessoal, o que dizer desse triunfo para cima de um Atlético Mineiro, um Atlético que eliminou o Botafogo com certa facilidade na Copa Sul-Americana, um próprio Atlético, é verdade, que está com a cabeça um pouco na Copa Sul-Americana. Acho que vinha de 3 derrotas seguidas, então veio para o estádio Newton Santos querendo vencer, querendo voltar a pontuar, querendo compensar algumas derrotas, principalmente a que perdeu em casa, no Independência, para o Bahia na penúltima rodada. Mas encarando também um Botafogo a 3 jogos sem vencer, também um Botafogo precisando voltar a vencer, já que não venceu a Chapecoense, que era um jogo relativamente um pouco mais fácil por conta da fragilidade do adversário naquele momento. O jogo foi 0-0, então o Botafogo se via obrigado a voltar a pontuar, principalmente dentro de casa. A gente viu mudanças não só na escalação, mas também na postura e no ímpeto da equipe. Eu não acho que houve uma mudança de filosofia, mas eu acho que isso foi uma consequência na mudança das peças, principalmente ali pelo lado direito, quando você coloca o Fernando como lateral e o Marcinho um pouco mais avançado, tá com confiança, é a posição de origem dele na base, e agora ele tá sendo até referência técnica na equipe. E o Botafogo, mais uma vez, ficou realmente, pelo menos no primeiro tempo, deixando um pouco a desejar em criação de jogadas, né? Tudo bem que era contra um adversário mais potente que a Chapecoense, uma coisa era você não criar contra a Chapecoense, a outra é a limitação para você criar contra um time do Atlético que é mais técnico que o nosso. Entretanto, o Botafogo conseguiu ter um volume de jogo maior, ter mais chegada, ter mais intensidade, e isso eu já acho um avanço. Eu diria que o Botafogo encontrou um bom equilíbrio tanto para atacar quanto para defender. O que eu quero dizer com isso? Melhorou a questão lá do balanço defensivo, lembra que eu falei no último vídeo? A questão da transição defensiva, quando o Botafogo ele se lança demais para o ataque de maneira um pouco desgovernada, sem tanta responsabilidade, o Botafogo pode acabar tendo problemas nos contragolpes dos adversários. Pelo menos o Botafogo equilibrou um pouco mais isso. A única chegada com perigo do Atlético no primeiro tempo foi na cabeçada do Ricardo Oliveira, uma defesaça do Cavalieri, que o árbitro acabou não vendo e deu o tiro de meta. E aí o Botafogo foi chegando muito por conta de um jogador, rapaziada, que é criticado até de maneira correta, né? Às vezes por alguns domínios errados, né? Pela sua tomada de decisão um pouco assim, às vezes ele prende mais a bola, é um jogador que às vezes peca um pouco no passe, mas sinceramente, hoje não dá pra pensar no Botafogo sem Alex Santana, rapaziada. Completamente dependente das suas arrancadas, da sua ruptura, da força física, do diferencial, do elo, para quebrar as linhas adversárias e obrigar os adversários às vezes a fazerem até faltas, cometerem faltas, como foi o caso de 2 vezes. Na primeira, o Diego Souza acabou errando numa falta, né? E cobrou, tentou cobrar curtinho, acho que poderia ter batido direto. E na segunda, um contra-ataque que ele puxa absolutamente fulminante. O carrinho, o cartão amarelo e depois aí o lance que o Gilson bateu, pra mim, eu acho que é cabível de discussão, mas eu acho que foi pênalti, e o Igor Rabelo, nitidamente, ele estica o braço, né? Ele dá uma esticadinha no braço, ele não tá totalmente colado ao corpo, segundo amarelo, vermelho, e na minha opinião foi bem correto. Converteu o Diego Souza, né? E eu acho que é bem importante você num momento tenso, precisando fazer o gol para aliviar as coisas. Eu acho que poderia até ter vaia se o Botafogo empata em 0-0 com o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Aquele gol foi bem importante para desafogar. E no momento daquele, ouvindo o gracinha do goleiro, só um jogador com muita experiência, uma referência técnica como o Diego, para bater tão bem aquele pênalti. Então, por isso que é importante, até nos momentos assim mais simples, a referência. Segundo tempo, né? Segundo tempo, o Botafogo ele adotou uma estratégia, e aí isso ficou bem evidente, ficou bem claro, quando o Barroca ele tira logo de cara
tanto o Fernando quanto o João Paulo para colocar o Valência e o Bochecha. O Bochecha para dar mais rodagem de bola no meio campo, tentar amarrar um pouco a bola no pé do Botafogo, isso é uma coisa que o Bochecha sabe fazer muito bem, é um bom condutor, é um bom distribuidor de passes. E o Valência, rapaziada, era a estratégia do Botafogo. O Botafogo queria se fechar um pouco, obrigando o Atlético a sair, e obrigando o Atlético a sair, a se organizar, a posicionar o seu ataque com um jogador a menos, ou seja, perdendo a bola, o Botafogo com um jogador que soubesse puxar bem o contra-ataque, tivesse um passe-chave para dar, o Botafogo matava o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo acabou recuando demais, era um risco, é um risco que se sofre quando você utiliza uma estratégia, rapaziada. Toda estratégia tem seu lado positivo e negativo. E aí o Cavalieri segurou a onda lá atrás, belíssima partida do Cavalieri, inclusive. E aí numa roubada de bola, o Diego Souza escora de cabeça, Léo Valência com toda a agilidade dele enfia uma bola linda pro Alex Santana, que marca mais um gol, empatou em artilharia com o Diego Souza no Campeonato Brasileiro e se isolou na artilharia da temporada de 2019 pelo Botafogo com 10 gols. E o Léo Valência nesse passe demonstrando que ele é útil nesse time do Botafogo, né? Talvez um outro jogador que estivesse no seu lugar errasse aquele passe e talvez o Atlético continuasse pressionando e pressionando bastante, já que saiu um gol no final, um gol um pouco bobo, né? Que o Botafogo deu uma relaxada, deu uma freada na intensidade da equipe. Talvez o Botafogo tivesse esses riscos sem um jogador com a capacidade de dar um passe em velocidade, infiltrando a defesa adversária, pifando a primeira linha adversária, como foi o caso da belíssima bola para o Alex Santana, que também não é qualquer jogador que tem essa capacidade de chute também, né? O Alex Santana, realmente, que grata surpresa o Alex Santana nessa temporada. Individualmente, vamos lá, eu destaco positivamente, principalmente, rapaziada. Numa primeira prateleira eu colocaria Alex Santana, Diego Souza, Cavalieri e Marcinho, principalmente esses 4 jogadores, né? Os 2 autores dos gols. Claro que uma grata surpresa também o Léo Valência, mas só jogou pro segundo tempo. Colocaria o Marcinho, que está se tornando referência técnica. Isso vai pra galera. Eu acho que a crítica é completamente coerente. Você criticar quando o jogador tá mal, claro, o torcedor tem total razão em fazer isso. Entretanto, tinha gente que falava que o Marcinho não era nem jogador de futebol, né? Eu acho que a galera tem que parar de ser um pouco imediatista, né? E realmente enxergar as qualidades do cara. Acho muito importante também frisar como o Botafogo está bem servido de goleiro, rapaziada. Diego Cavalieri fez 4 boas defesas, mas a defesaça na cabeçada do Ricardo Oliveira. Tamo muito bem de goleiro, não tem do que reclamar. E que renovem o contrato desse cara o quanto antes, porque se o Gatito sair, meu amigo, ele vai ter que assumir a titularidade. Numa prateleira um pouco abaixo eu coloco ali o Carly e o Gabriel. O Carly deu um pouco de mole ali nos 2 últimos lances do jogo do ataque do Galo. Um deles acabou resultando no gol, mas eu acho que ele foi bem e acho que dá para aliviar um pouco porque ele não é um zagueiro pela esquerda, jogou ali improvisado, e o Marcelo também foi muito seguro. Negativamente, eu destaco Fernando e Luiz Fernando. Não é nem negativamente, mas o Fernando eu não o vejo ainda apto, preparado para ser titular do Botafogo. É um grande problema da limitação do elenco. Você tem um cobertor curto. Você resolve o problema no ataque colocando o Marcinho, que vem apoiando bem, vem virando uma referência técnica, mas você tem o Fernando que ainda me parece um pouco inseguro. Tomara que ele melhore com o tempo. E o Luiz Fernando abaixo do esperado. Eu sinceramente fico um pouco chateado porque eu sei que ele tem qualidades técnicas, eu sei que ele pode mais, ele pode render mais, como demonstrou em 2018 em diversas partidas. Eu diria que ele foi um dos melhores jogadores, não é exagero de dizer que ele foi o melhor jogador do Botafogo na reta final lá do campeonato, quando o Botafogo venceu o Inter, venceu o Flamengo, né? O melhor não, porque tinha o Eric, né? E o Valência também jogou muito bem, mas o Luiz Fernando foi referência naquele momento. Eu acho que parte muito do aspecto emocional, eu vejo ele com um pouco de medo de errar, às vezes eu acho ele um pouco burocrático demais, e aí quando ele arrisca alguma coisa, ele acaba não estando tão confiante, como aquele gol que ele perdeu no belo passe que deu o João Paulo para ele. Agora falando de todo o contexto, rapaziada, foi uma vitória para aliviar o clube em todos os sentidos, para dar alívio ao grupo, para dar respaldo ao trabalho de Eduardo Barroca e da comissão técnica, para aliviar um pouco a tensão da torcida, para fazer a torcida, para conquistar um pouco a torcida a entender o momento do clube. Não é o melhor time, não é o melhor elenco, não é o melhor trabalho. Entretanto, rapaziada, é um time com quase assim, tava à beira de 3 meses de salário atrasado, em 10º lugar, com todas as limitações. O Botafogo ele tem a 15ª apenas folha salarial da primeira divisão, galera. Então, no atrativo de salvar o clube, né, no momento que a gente pode ter uma virada de rumos em 2020 com esse novo projeto, é um momento de cada vez mais a torcida abraçar essa causa e comparecer ao estádio. Até porque se tem uma coisa completamente diferente dos últimos, digamos, 2 anos, assim, em relação ao grupo, em relação ao elenco, em relação ao time, se chama
caráter. Galera, esses jogadores do Botafogo, eles têm as limitações deles, eles têm todos os problemas estruturais, tem alguns que rendem mais, outros menos. Gente, mas vamos enxergar. Rapaziada, vamos acordar. Esses caras estão recebendo só de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Esses caras ficam com salário em dia semanas, ou nem isso. Esses caras estão vendo um clube na ruína, esses caras estão se ligando que a diretoria não tem o menor tato para cuidar do futebol de um clube minimamente decente, que em geral de um gigante como o Botafogo. Já perceberam a precariedade da situação quando você vê a situação dos funcionários do clube, tendo que ser vendedor ambulante nas horas vagas. Já estão muito irritados com o comportamento que quando o presidente do clube é questionado sobre a situação financeira, ele faz piada, ele ri. Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, isso não pegou legal lá dentro, cara. Esses caras finalmente entenderam que a torcida também é vítima disso, a torcida também faz parte de todo esse problema. A torcida ela é uma vítima de tudo isso que vem acontecendo. E diferentemente de em 2017, quando a gente via em momentos de crise, de salário atrasado, um Bruno Silva falando que ia ralar do clube, um Roger falando gracinha do Botafogo na ESPN, em 2018 um Rodrigo Lindoso chutando bola pra fora pra amarrar a chuteira e pedindo mais vaia pra torcida do Botafogo com a braçadeira de capitão. Não, agora é diferente. Agora os líderes do vestiário, os verdadeiros líderes, porque esses caras não eram líderes, as verdadeiras referências dentro do vestiário, pelo menos por enquanto, vêm se mostrando totalmente éticos e transbordando caráter, né? Principalmente Gabriel, Carlos e João Paulo, que deram entrevistas ressaltando tudo o que está acontecendo, protestando contra a diretoria, reivindicando o direito deles, mas demonstrando apoio ao trabalho do Barroca e demonstrando comprometimento, sabendo que a torcida também sofre com isso. O próprio Carlos, rapaziada, falou que não era momento de convocar a torcida já estava com o clube, eles sabem que a torcida está do lado do clube, principalmente depois dessa ajuda referente à solidariedade com os funcionários do clube. Então, rapaziada, eu acho que nesse momento, é claro que todo mundo tem o livre-arbítrio, eu não vou querer aqui ficar cuidando da vida de cada um, mas nesse momento há um elo, há uma união muito forte que pode salvar o Botafogo entre torcida e jogadores. Torcida e comissão técnica. Diretoria, esquece. Assim como os jogadores estão esquecendo o lado da diretoria podre para se comprometerem em campo, mesmo sem salários em dia, a gente também tem que se comprometer com eles nesse momento, indo ao estádio e ignorando todo o contexto. Quando o jogo tava 2-0, cantava alto e me enchia de orgulho a torcida do Botafogo cantando paga o salário, né? Reivindicando a saída do Mufarrege, reivindicando a saída do Mais Botafogo. É assim que tem que ser, rapaziada. Apoio incondicional, pensando no clube. Afinal, o bem do jogador, o gol do jogador é o nosso bem, é o nosso grito de gol. Cada um ajuda um ao outro, rapaziada. E é hora de bater palma para esses caras que estão demonstrando ética, caráter, comprometimento, foco, quando num país como o nosso, num contexto como o nosso, provavelmente a gente estaria vendo um time completamente descompromissado há alguns tempos atrás. Não muito tempo atrás, talvez um ano. Olha, eu espero de verdade que a diretoria do Botafogo não venda o mando de campo da partida contra o São Paulo, a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. É uma partida de suma importância, uma vitória que inflaria o Botafogo, daria mais 3 pontos na tabela, contra um adversário forte, contra um adversário de respeito brigando lá em cima. Uma partida que se contra a Chapecoense a gente colocou 7 mil pessoas, contra o Atlético Mineiro colocou 12.100, né? A gente vai contra o São Paulo, coloca 16, contra outro time coloca 20, contra outro coloca 25, 30 e vai chamando a torcida aos poucos, rapaziada. Aos poucos, porque eu digo que a torcida do Botafogo tá muito machucada ao longo desses anos, mas aos poucos ela vai entender que nesse momento é necessário fechar com os jogadores e assim como esses caras estão se blindando para todos os problemas, nós também precisamos entrar nessa. Galera, tá chegando ao fim mais um vídeo, eu vou chegar aqui pedindo para você se inscrever no canal, vou finalizar aqui pedindo para você ativar as notificações e também parabenizando, claro, a TJB, hoje fazendo aniversário de 50 anos, a torcida jovem do Botafogo, a mais tradicional torcida do Botafogo de Futebol e Regatas, há tanto tempo eu apoiando nas arquibancadas, eu não poderia deixar de frisar aqui, demonstrar todo o orgulho que a nação botafoguense tem com essa torcida. Eu vou deixar aí umas imagens no fim do vídeo da torcida entrando ontem, fazendo uma festa com os bandeirões absolutamente espetacular. Um abraço, ficamos por aqui com as bandeiras da TJB. Os estádios e apoio ao Botafogo, e isso a gente sabe fazer muito bem. Festa bonita. Parabéns.